Vamos então conversar sobre as possibilidades para o Brasil diante desse tarifaço com o economista e professor do IBMEC, José Niemeyer. Boa tarde, professor. Um prazer te receber aqui na programação. Oi, Gustavo. Te agradeço o convite, cumprimento o assinante da CNN, cumprimento suas equipes. Eu estou aqui na Costa Rica como professor convidado, na Universidade da Costa Rica, fazendo uma pesquisa que envolve influência chinesa na América Central, e estou aqui para conversar com você. Muito bem, a última vez que eu conversei com o professor, estava em Portugal, no interior de Portugal, então variando aqui os países. O professor tocou a carta aqui de manifestação do Brasil, que ela diz assim: o dia 15 de julho passará para a história das relações entre Brasil e Estados Unidos como um marco lastimável, e continua aqui dizendo que não vamos abdicar de proteger as nossas famílias, as nossas crianças contra a ganância de um punhado de tecno-oligarcas, ou seja, clima nenhum para poder negociar, pelo menos por enquanto. Então, o documento diz aqui que o governo vai acionar a lei de reciprocidade, vai acionar a OMC. Professor, temos condições, nós temos tamanho para bater de frente neste momento com os Estados Unidos diante desse tarifaço? Olha, Gustavo, os Estados Unidos são muito mais importantes para o Brasil do que o Brasil é para os Estados Unidos. Disso eu não tenho dúvida, né? Agora, nós temos que olhar a história, e já tem uma história sobre tarifaço, o primeiro tarifaço. Com relação ao primeiro tarifaço, os produtos eram outros, não manteve os mesmos produtos. E o Brasil conseguiu novos mercados. O comércio exterior entre Brasil e Estados Unidos, 3 meses depois do primeiro tarifaço, caiu 37%. Só que aumentou em 3 meses, com novos mercados que foram ou aumentados ou descobertos, vamos dizer assim, pelo Ministério da Indústria e Comércio, pela Chancelaria Brasileira, e na época também pelo ministro Haddad, que participou ativamente, junto com o ministro Alckmin, novos mercados foram abertos. Na Índia, na Malásia, em Singapura, na Indonésia, no Vietnã, na América do Sul, na União Europeia. Aumentamos o comércio com essas regiões e países. Então, essa é uma lição de casa que a gente já fez. Vamos ter que, não que a gente tenha parado de exportar para eles, a gente apenas aumentou a produção para continuar, depois que acabou o primeiro tarifaço, continuar a exportar para os Estados Unidos e também exportar para essas regiões. Então, o Brasil está com um know-how de buscar e aprofundar novos mercados. Agora, do ponto de vista da relação com os Estados Unidos, é muito ruim. É muito ruim. Somos parceiros importantes, inclusive do ponto de vista estratégico-militar. Estamos no mesmo continente. Temos uma lógica também de segurança regional que nos aproxima muito. O Brasil é a segunda potência abaixo do Rio Grande. Abaixo do Rio Grande quer dizer, depois dos Estados Unidos, só o Brasil, né? É um país, hoje, a 11ª potência militar. Então, é sempre importante o Brasil ter uma conversa próxima com a Casa Branca, independente das administrações. O que eu acho é que essa administração, e aí eu vou criticar, ou não vou discordar, não criticar, discordar do presidente Scaff, que deu entrevista aqui também, dizendo que isso ocorreu em função de uma ação política errada do governo brasileiro. Eu discordo. Isso aconteceu, o primeiro tarifaço tem muito a ver com esse segundo tarifaço. É uma mesma lógica de postura da Casa Branca com relação a Brasília. O primeiro tarifaço teve uma interferência direta de grupos políticos no Brasil que, de alguma forma, se aproximaram da Casa Branca, não sei como, não tenho essa informação, e fizeram uma pressão indevida, inclusive criminosa, na minha visão. Então, isso que aconteceu. Esse segundo tarifaço está mesmo numa lógica histórica, de uma história de curto prazo, de que os Estados Unidos se utilizam de tarifaços para interferir em questões brasileiras. Não sei se interferir nas eleições, me parece que não. Eu acho que o que a Casa Branca quer é ter meios para negociar, por exemplo, minerais raros, por exemplo, mercado de petróleo. Tem algo por detrás desse tarifaço que ainda não está muito claro, Gustavo. Muito bem, professor. O senhor citou, inclusive, a relação entre Brasil e os Estados Unidos. Vamos lembrar que neste ano completou mais de 200 anos de relação que agora está sendo ferida com essa derrocada diplomática, se a gente pode chamar assim. Agora, professor, caso o Brasil siga de fato essa retaliação, decida retaliar de fato os Estados Unidos, quais são os produtos americanos importados que podem ser os alvos principais ali? E como é que isso pode encarecer o custo para o cidadão brasileiro, professor? Olha, nós temos que continuar a importar determinados produtos e serviços dos Estados Unidos, inclusive que são serviços e produtos de alta tecnologia que nós não produzimos aqui.
principalmente serviço. O Brasil é um grande comprador de serviço norte-americano. Se a gente observar a internet é um serviço importado dos Estados Unidos. É importante deixar isso claro para o assinante da CNN, porque a área de serviço a gente nunca consegue determinar muito preço, né, e quantidade para como a área de bens. Então o Brasil vai ter que continuar importando. Agora, o Brasil pode começar, como você colocou no início da nossa conversa, a falar de reciprocidade, que é algo muito normal no meio diplomático, em situações como essa, e dizer que o Brasil vai deixar de importar alguns produtos e vai buscar outros mercados para importar esses produtos. E, ao mesmo tempo, como eu já falei aqui também, buscar novos mercados para os produtos brasileiros que os Estados Unidos vão deixar de importar em função da tarifa. Agora, e nós vamos deixar de exportar. Agora, é muito diferente quando, no primeiro tarifaço, nós tínhamos um problema com relação à carne bovina, que é fundamental para o mercado norte-americano. Agora, a carne bovina, por exemplo, não foi taxada. Foram taxadas, por exemplo, máquinas e equipamentos. É mais difícil você buscar novos mercados, por exemplo, para o bem, máquinas e equipamentos, para esse setor, do que para carne bovina ou para café ou para suco de laranja, que agora não foram taxados. Então, nós vamos ter um problema a mais, na minha visão, de buscar mercados mais sofisticados, que precisam de tecnologia como essa, ligada ao setor de máquinas e equipamentos. Pode ser que nós demoremos um pouco mais para achar esses mercados. Mas agora, na minha visão, nós vamos ter que continuar importando produtos e serviços dos Estados Unidos. Não vai dar para parar de importar, porque o setor econômico brasileiro precisa desses produtos e serviços para fazer a roda da economia brasileira girar. Uma outra questão muito importante, muitas multinacionais norte-americanas no Brasil exportam para os Estados Unidos. Elas vão sofrer tarifaço também. Então, isso é algo que a Casa Branca deveria ter considerado. Prejudica empresas americanas multinacionais. Agora, professor, acionar a OMC, a gente sabe, é de conhecimento geral, que os Estados Unidos não têm um histórico muito longo de respeito com as organizações, e aí eu boto a ONU nesse balaio. Ainda mais estou considerando aqui que a OMC vive aí um processo de paralisia operacional. Do seu ponto de vista, professor, acionar a OMC seria uma coisa mais protocolar ou teria, no fim das contas, um efeito prático, seja ele qual for? Você já respondeu, Gustavo. Num mundo como o que nós vivemos hoje, muito fragmentado, competitivo e contraído no sentido que todos os países decidem a sua política externa a partir do seu interesse nacional, né? Quase não existem as relações internacionais, e eu que sou alguém da área há muito tempo, fico triste de dizer isso, mas as relações internacionais parecem que estão contraídas. O que vale é o interesse nacional, principalmente das potências centrais. E no mundo onde você tem 3 agendas, que são agendas com tendência hegemônica, a norte-americana como superpotência, a chinesa e a russa, e também a União Europeia pode participar disso também de alguma maneira, é uma agenda que tem uma tendência de busca de força no sistema internacional, fica muito pouco producente você buscar o apoio de organizações internacionais, porque essas organizações, tanto a OMC como o Sistema Nações Unidas, perderam muita força nas últimas décadas. Infelizmente, isso é ruim para o multilateralismo. Então, é mais algo protocolar, para dizer que o Brasil fez aquilo que devia fazer do ponto de vista diplomático, político-diplomático. Isso é muito típico do Itamaraty, agir de maneira protocolar. E depois buscar novos mercados e tentar ações de reciprocidade, se for possível, para a manutenção do progresso econômico brasileiro. Este show de conhecimento você ouviu do professor José Niemeyer, que é economista e professor do IBMEC. Professor, prazerzão falar contigo, fazia bastante tempo. Seja sempre bem-vindo aqui na casa. Até uma próxima, viu? Gustavo, fica muito fácil com perguntas tão bem feitas como a tua. Um grande abraço a você, às equipes, aos brasileiros que eu estou aqui na Costa Rica e ao assinante da CNN. Obrigado, professor. Boa viagem. Até a próxima.